No vídeo de hoje eu quero falar sobre quais podem ser os próximos fundos aí do Bitcoin. Então, considerando uma correção do Bitcoin, considerando vários cenários aí de topo, até onde o preço poderia cair. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, porque o Bitcoin, historicamente, ele tem correções fortes aí, que giram de 70% a 80%. Isso já aconteceu várias vezes, pode ser que aconteça de novo. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas é que a gente vai pensar em alguns cenários de topo para este ciclo, que pode acontecer em 2025, ou ainda neste ano, ou 2026. Enfim, vamos falar sobre algumas estimativas e, considerando o topo, qual poderia ser o fundo em uma potencial correção. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA, onde você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoins, eles têm cartão com cashback em Bitcoin e outras soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então vamos falar um pouco sobre as premissas aqui desse vídeo. A premissa número 1 e mais básica e óbvia é o fato de que as moedas fiduciárias estão colapsando. A gente já tem mais de 97% de perda de poder de compra do dólar desde 1913 e mais de 85% de perda do poder de compra do real, aí desde o início do Plano Real 1994. O dólar é uma moeda um pouco mais forte que o real, então ele existe há mais tempo e perde poder de compra mais devagar, né? Basta ver aí o valor do dólar em relação ao real ao longo do tempo, então a gente vê que o Plano Real começou em 94, com a paridade praticamente de 1 para 1, e desde então o dólar vem se valorizando aí frente ao real, porque é uma moeda mais forte. Bom, mas independentemente disso, a base do sistema fiduciário atual é a dívida, e a dívida vem crescendo não só nos Estados Unidos, onde essa dívida já passa de 37 trilhões de dólares, mas em praticamente todos os países do mundo, certo? Desde pelo menos 1971, o sistema fiduciário é lastreado em uma bomba atômica, a bomba da dívida. Então, políticos e burocratas vão expandindo a base monetária, vão se beneficiando via efeito Cantillon e a gente paga a conta, certo? Então, desde 1971, desde o final do acordo de Bretton Woods, a paridade do dólar com o ouro, a dívida americana explodiu, a inflação também, a quantidade de dólares em circulação, o déficit federal, tivemos vários problemas aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso. E com isso, então, o Bitcoin vem ganhando adoção, certo? O Bitcoin é um ativo que já se valorizou mais de 20.000% nos últimos anos, vem ganhando espaço aí, o ouro, inclusive, está muito próximo do topo, justamente, talvez, pelo fato de que as pessoas estão se dando conta que o colapso das moedas fiduciárias está cada vez mais próximo. Então a gente está provavelmente em um ciclo de alta aqui no Bitcoin, muito próximo do topo histórico do preço do Bitcoin. O preço aqui não faz tanta diferença para esse vídeo, porque eu vou falar aí sobre cenários de médio prazo aí, né? Curto, médio prazo, mas distantes do cenário atual. Então vamos falar aí sobre, por exemplo, projeções de topo para este ciclo em 200, 300 mil dólares, por aí vai, né? Então vamos falar sobre isso. E o que parece é que este ciclo ainda não se esgotou e alguns indicadores mostram isso, como o Mayer Multiple, como o Bitcoin Rainbow Chart, o Bitcoin Long Term Power Law, também o Fear and Greed Index. Então vários indicadores que mostram aí que o preço do Bitcoin parece não ter se esgotado. O disclaimer clássico do canal, conforme eu já falei, é que isso não é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, mas vários dados aí, padrões, parecem apontar para o fato de que o Bitcoin ainda não atingiu o seu potencial máximo neste ciclo. Então, a gente falar de correção aqui, só para dar um exemplo, né? Aqui, por exemplo, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, o preço do Bitcoin caiu mais de 83%. Desde novembro de 2021 até novembro de 2022, o preço do Bitcoin caiu mais de 73%. Então, historicamente, o preço do Bitcoin, ele corrige bastante, né? Não à toa, foi um ativo que saiu do zero e chegou a trilhões de market cap, e é inevitável que essas correções aconteçam, certo? Um ativo que se valoriza muito é um ativo volátil, um ativo que é negociado no mundo inteiro de forma ininterrupta. Não é que nem a bolsa de valores que ela fecha, tem circuit breaker e por aí vai.
vai. O Bitcoin é diferente, é um ativo com muita liquidez. Mas o que fica claro é que a volatilidade do Bitcoin parece estar caindo ao longo do tempo. Isso fica mais claro pelo Mayer Multiple aqui do Bitcoin. Então a gente vê que em ciclos anteriores o Mayer Multiple já passou de 6 lá no início, né? Já passou de 7 até, passou de 8 aqui em 2013. Já em 2017, no ciclo de alta de 2017, passou de 3, né? Então ele atingiu um valor bastante alto, mas não tão alto quanto antes. Na alta de 2021 passou de 2. E agora estamos muito próximos da máxima histórica e ainda estamos em 1.13 aí no Mayer Multiple, o que é ainda abaixo da média, certo? De 1.3. Então é interessante como a volatilidade do preço do Bitcoin vem caindo, e isso fica visível, por exemplo, pelo Mayer Multiple, né? A queda na volatilidade do preço do Bitcoin pode se dar em função da adoção institucional. Então temos grandes ETFs, grandes empresas, exchanges, governo dos Estados Unidos, governo da China, dentre os principais detentores de Bitcoin, aí, o top 10, então são grandes players agora, e a gente tem também a perda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin, que pode quebrar aí este ciclo de 4 em 4 anos, que é um ciclo histórico do Bitcoin, pode tornar o preço um pouco menos volátil e fazer uma alta um pouco mais constante, um pouco mais de longo prazo. Bom, então esse é o cenário atual, e aqui a gente vai pensar, a gente pediu para o ChatGPT fazer esses modelos. Quanto que o preço do Bitcoin pode corrigir, no próximo fundo, na próxima correção, no próximo ciclo de baixa? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Então, dito isso, o ChatGPT relembra o padrão aqui de correções históricas, então entre 77% e 85%, né, entre 70% e 80%, e com adoção institucional, então, essa queda pode ser mais leve, de 70% a 60%, e o fundo geralmente vem 1 a 2 anos após o topo. E pode não acontecer, né, como eu falei, e quando começa o mercado de baixa, ele é chamado de bear market, né? Bom, então seguindo aqui o cenário de topos e fundo, cenário número 1, pensando o topo aqui em $250 mil, que já é um preço bem interessante aí para topo, considerando 70% de queda, isso deixaria o fundo em $75 mil, e 80% de queda deixaria o fundo do Bitcoin em $50 mil. Então olha só que interessante, aqui, né, o Bitcoin a 50 ou a $75 mil seria um patamar interessante de compra, né? Recentemente, inclusive em abril de 2025, o preço do Bitcoin caiu para $75 mil, e isso é interessante aí, porque mostra que essas correções acontecem, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer aqui é que eventualmente esse vídeo não sai no dia, e ele é um vídeo mais atemporal, né? Porque a gente está falando de um ciclo aí do Bitcoin, né? Às vezes eu faço um vídeo que sai no dia, né? Ali no mesmo minuto, quando o preço do Bitcoin sobe muito ou cai muito, ou quando a gente faz uma atualização semanal ali, mas não é o caso desse vídeo. Não necessariamente esse vídeo vai sair no dia, né? Então, se por acaso o preço do Bitcoin estiver um pouco diferente do que eu mostrei ali, é natural, é normal, porque nem sempre eu posto vídeo no mesmo dia, quando é uma análise mais atemporal, assim, certo? Bom, cenário número 2 aqui, então, topo de $300 mil. Então, considerando essas correções aqui, o fundo poderia ser entre $90 e $60 mil. Interessante. Considerando um topo de $400 mil aqui, o fundo poderia ser entre 120 e $80 mil. Então, 120 seria próximo da faixa atual, né? Considerando um topo de $500 mil, $500 mil, que seria uma valorização bastante expressiva aí do Bitcoin, 5 vezes, né? Não que já não tivesse acontecido várias vezes no Bitcoin, mas para o market cap atual é uma valorização relativamente expressiva, e o fundo ficaria entre 100 e $150 mil. E considerando o topo a $1 milhão, o que talvez, na minha opinião, fique um pouco mais para frente aí, talvez até para o próximo ciclo, o fundo aí poderia ficar entre 200 e $300 mil. Então, resumo rápido aqui de topos e fundos, aqui a gente teria em $250 mil, de 50 a 75, né, e por aí vai até 1 milhão, com fundo entre 200 e $300 mil. Então, conclusão aqui, segundo as estimativas do ChatGPT, na versão 5, a última versão aqui do ChatGPT, quanto mais alto for o topo, mais o fundo também se eleva. E aqui é interessante porque a gente vê o fundo do Bitcoin cada vez mais alto, né? Historicamente. Então, dificilmente voltaremos a níveis de 5 dígitos,
Como 15 mil dólares em 2022, a tendência é de fundos cada vez mais altos, mesmo após quedas fortes, considerando, né, o aumento da adoção do Bitcoin, a substituição das moedas fiduciárias aí, sendo substituídas pelo Bitcoin. Cenário mais realista para o próximo bear market, se o topo ficar entre 200 e 300 mil dólares, seria o fundo entre 50 e 90 mil dólares. E o cenário extremo, então, topo a 1 milhão de dólares, fundo ainda a 200, 300 mil dólares, que historicamente seria um patamar impensável há poucos anos. Bom, então agora, antes de fechar aqui, eu pedi para o ChatGPT considerar quedas mais brandas e valorizações mais brandas também, em função da adoção institucional, né? Então, levando em consideração a adoção institucional de ETFs, fundos soberanos, grandes empresas e os ciclos do Bitcoin que tendem a ficar menos explosivos na alta e menos dramáticos na queda, conforme eu já mostrei anteriormente, né? Claro que a gente tem a bomba atômica da dívida, então, caso isso gere algum problema macroeconômico mais grave, aí ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Provavelmente uma correção brutal em vários ativos e uma redução na liquidez global. Mas, bom, passando esse cenário, né, que é um cenário muito incerto, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, vamos seguir aqui com as projeções. Bom, falando um pouco sobre a crise rapidamente, né, a gente tem, então, mais de 37 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos, e se a gente, aliás, a gente já tem uma bolha na dívida, né, e quando esse problema estourar, pode ser bem grave, e, enfim... Realmente a gente não sabe quando isso vai acontecer, pode ser que demore sim mais alguns anos, mas é um problema bastante sério e que não pode ser desconsiderado, né? Então, enfim, só para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas enfim, então seguindo aqui, 2013, 2017, 21, valorização absurda, 100 vezes, 20 vezes, 6 vezes, seguida por queda brutal, mas agora com ETFs empresas, governos entrando, talvez a valorização e a queda seja mais suave, né? Liquidez institucional, DCA institucional, narrativa de longo prazo já consolidada, né? Interessante. Bom, de fato, as instituições, elas fazem compras muito mais pensadas e movimentos muito mais pensados e não tão eufóricos quanto a massa e quanto as sardinhas do mercado financeiro, por assim dizer. Então, falando aqui de um topo moderado entre 150 e 180 mil dólares, uma queda de 50% poderia gerar um fundo de 75 a 90 mil dólares. E uma queda de 60% poderia gerar um fundo entre 60 e 72k, né? Então, fundo provável entre 70 e 80k dólares. Topo otimista, 200 mil dólares, 50% do fundo, 100 mil dólares, né? Por óbvio. E então, com 60% de correção, fundo 80 mil dólares, então aqui entre 85 e 100 mil dólares. Topo estendido, então, de 300 mil dólares por Bitcoin, fundo provável entre 130 e 150. E topo ousado aqui, estimado de 500 mil dólares por Bitcoin, meio milhão, né? Então, fundo provável estimado aqui, né, claro, lembrando sempre, entre 220 e 250, né, neste cenário. Topo extremo, então, 1 milhão de dólares por Bitcoin. Difícil, né, se a gente está considerando uma valorização mais branda aí. Mas o fundo provável aqui seria entre 450 e 500 mil dólares, né, um fundo do Bitcoin. Brutal, né? Acho que isso ficará para o próximo ciclo ainda. Então aqui o resumo das faixas aí de correção e a conclusão é, os ciclos em montanha-russa do passado, subir 20 vezes, cair 80%, talvez fiquem para trás. Não sabemos, né, porque a gente tem a bomba atômica da dívida, então isso daí pode mudar muito o mercado e pode ligar as impressoras, colapso das moedas fiduciárias, fuga para o Bitcoin ou não, a gente não sabe, esse cenário é mais nebuloso, né, então pode ter bastante volatilidade neste cenário em específico. Mas com a adoção institucional somente, a tendência é de alta mais controlada, de 3 a 4 vezes por ciclo aqui, segundo o ChatGPT, e queda mais branda entre 50 e 60% e não mais 80%. Isso significa que os fundos se tornam cada vez mais altos, dificilmente veremos o Bitcoin abaixo de 60 a 70 mil dólares novamente após este ciclo. Então eu acho interessante aqui as estimativas do ChatGPT. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, fiquem à vontade nos comentários. Então, será que fez sentido? Será que não fez sentido? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. E se você quer ajudar aí financeiramente o canal, viabilizando vídeos mais frequentes e com maior qualidade, considere aí contribuir financeiramente aí com Super Thanks ou fazendo parte da área de membros no canal também. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal, um grande abraço e até mais.